Olá, paz e alegria. Hoje é dia 3 de junho e a igreja recorda os mártires São Carlos Luanga e seus companheiros. É uma história muito bonita de fé desses mártires africanos. A gente recorda, né, que a África sofreu muito com a colonização e quando os padres chegaram para evangelizar, tiveram uma certa dificuldade para que eles diferenciassem quem eram colonizadores e quem eram evangelizadores. Mas, com amor, com carinho, pouco a pouco foi sendo formada uma comunidade cristã, naquele país que é conhecido como Uganda. Então, a história de Carlos Luanga e seus companheiros aconteceu ali. Século XIX, o rei, né, que vivia ali, acolheu os missionários, que eles chamavam, né, dos padres brancos, por causa da veste, e também os combonianos que ali chegaram, e começaram uma pequena comunidade, mesmo que muita dificuldade. Ficaram alguns anos, mas depois tiveram que partir, e com a morte do rei, assumiu o seu filho, né, um jovem, que era homossexual e abusava sexualmente dos pajens. E dentre os pajens, muitos já estavam sendo catequizados e evangelizados, conhecendo o evangelho, conhecendo o valor da sua vida, da sua dignidade, e começaram a se recusar, né, recusar a serem abusados por ele. Então o rei ficou muito furioso e é aí que começa todo o martírio desses jovens, de Carlos Luanga e seus companheiros. Nós estamos falando de jovens de 12 a 20 anos, eram todos, né, adolescentes e jovens que, diante do rei, se colocaram como cristãos e se recusaram a adotar práticas pagãs, a adorar outros deuses, adorando apenas o Jesus, o verdadeiro e único Deus. Então, ele, diante dessa recusa, o primeiro que se recusou a ele pegou uma lança e matou na mesma hora. E aí depois ele vai chamar todos os outros e colocar diante deles e pergunta: aqueles que são rezadores, né, aqueles que rezam a Jesus, fiquem de um lado, aqueles que não querem saber desse Jesus, fiquem do outro lado. E aí Carlos Luanga, que era, né, o que estava responsável pelos pajens, é o primeiro a colocar-se do lado. Junto dele, o jovenzinho chamado Quisito, de apenas 13 anos. Então, ali vão se reunindo, além dele, mais outros 12, todos com menos de 25 anos. O mais jovem era o Quisito, de 13 anos, e os outros vão chegando. Então, os que rezam ficaram todos do mesmo lado, os rezadores, como o rei falava. E aí ele pergunta: se vocês querem ser cristãos, vão morrer. Se vocês negarem a sua fé, eu deixo vocês viverem. E aí o rei mandou vir os soldados, né, também, e dentro dos soldados aquele que tinha se tornado católico, o Tiago, também foi colocado junto aos rezadores. Então foi um cortejo, né, que se dirigiu para o martírio, todos cantando e rezando. A execução foi marcada por um lugar a 60 quilômetros de distância e eles foram andando, rezando e cantando. Um dos padres que estavam na cidade viu passar o cortejo e ele disse a tranquilidade e a alegria que aqueles jovens iam cantando. Eu acho que lembra um pouco, né, se a gente lembra do livro dos Macabeus,
né, a força, a fé, a firmeza com que aqueles jovens entregaram a sua vida pelo Deus verdadeiro. Então, chegando ao lugar da imolação, eles foram amarrados e iam ser queimados vivos. Um dos pajens, que tinha apenas 17 anos, o Mugaba, o pai dele era o chefe dos carrascos e pede de todas as formas que o filho renegue a sua fé, mas ele se mantém firme. E aí o pai bate nele, né, na cabeça para que ele desmaiasse antes de ser queimado. Então a gente vai ver toda a dor, todo o sofrimento e as palavras firmes deles. Vocês podem matar o nosso corpo, mas não a nossa alma, que pertence apenas a Deus. E depois o testemunho dos carrascos que disseram: nós já matamos muita gente, mas nenhum como estes, que não gemem, não choram, nem dizem palavras más. Tudo o que ouvimos é um suave murmúrio de preces. Eles rezaram até morrer. E aí, a Carlos Luanga, por ser o chefe do grupo, foi reservado um terrível, né, suplício, ser assado vivo em fogo lento. Então, a gente vai vendo, né, no testemunho desses jovens, a força da fé. Enfrentaram o fogo que os consumiu, mas cantando, rezando, agradecendo a Deus, entregando a alma a Deus. Eles foram beatificados pelo Papa Bento XV e canonizados pelo Papa São Paulo VI. Então, deixam para nós esse exemplo tão lindo do amor que Deus tem por cada um de nós e que nós podemos retribuir esse amor, dando a vida por ele como ele deu por nós. Então, neste dia, vamos pedir que São Carlos Luanga e seus companheiros intercedam por nós e por toda a igreja, para que sejamos sempre firmes na fé, para que estejamos sempre de pé diante da dor e do sofrimento, olhos voltados para Jesus, que é a única esperança, o único caminho, a única verdade em nossas vidas. Que nós sejamos firmes, pela intercessão de São Carlos Luanga e seus companheiros.